Olá, meus irmãos, bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com vocês. Como sempre, é uma honra, é uma alegria, é um prazer poder estar aqui para compartilhar de mais um devocional da palavra do nosso Senhor com vocês. Espero que todos estejam bem e firmes no Senhor Jesus. E hoje nós estaremos falando de um tema muito importante que diz respeito diretamente à nossa salvação. Você que está acompanhando aí os devocionais no Evangelho de Mateus, peço que você abra sua Bíblia comigo já no capítulo 7, que é o último capítulo em relação ao Sermão do Monte, capítulo muito importante. E nós vamos ler apenas os versículos 13 e 14, e depois nós vamos refletir sobre seguir a Cristo. E nós vamos perceber que realmente seguir a Cristo não é fácil. Você pode comprovar isso pela sua própria experiência de vida, experiência no Evangelho, mas aqui o Senhor Jesus vai deixar isso mais uma vez claro e estampado para nós e para aqueles que desejam segui-lo. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, textos bastante conhecidos. O Senhor Jesus diz assim: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida, poucos são os que entram por ela. Então, meu irmão, o objetivo desse nosso devocional de hoje é mais reflexivo sobre a seriedade dessas palavras aqui de Jesus e como elas estão ligadas à nossa eternidade, à nossa salvação, à salvação da nossa alma. Por quê? Ainda que a salvação seja pela graça e de graça, e aqui nesse mundo, nessa vida, nós já experimentemos de consolo, de conforto, de cuidado da parte do nosso Deus, né, de segurança, de provisão. No entanto, meu irmão, até que cheguemos a Jerusalém Celestial, não é fácil, como muitos pensam e muitos dizem por aí. E para que ninguém pense que Jesus está ensinando aqui nesse texto que a salvação é por obras, é por esforço nosso, é importante nós lembrarmos que o Sermão do Monte, ele é um conjunto de ensinos para os discípulos, ou seja, para aqueles que já nasceram de novo, para aqueles que já colocaram a sua fé no Senhor Jesus, e não um meio de salvação para o ímpio. Jesus está deixando bem claro aqui nesse texto, meu irmão, para os seus discípulos e para nós também, que ainda que a salvação seja pela graça e de graça, meu irmão, viver como salvo aqui nesse mundo não é fácil, não é tão simples assim. Até agora, no Sermão do Monte, o Senhor Jesus, o que ele fez? Ele nos ensinou padrões pelos quais aqueles que foram aceitos no reino de Deus devem viver. Você lembra, desde o capítulo 5, versículo 3, até o capítulo 7, o Senhor Jesus diz que aqueles que foram salvos, eles devem ser humildes de espírito, eles devem chorar pelos seus pecados, devem ser mansos de coração, devem ter fome e sede de justiça, serem misericordiosos, pacificadores, serem puros de coração, se alegrarem em meio às tribulações e perseguições, serem sal da terra e luz do mundo, terem uma justiça, ou seja, uma maneira de viver e honrar a Deus superior à dos religiosos, amar ao Senhor acima de todas as coisas, amar ao próximo e até mesmo os nossos inimigos, vivermos uma vida de devoção a Deus e de busca a Ele, como está no capítulo 6, por amor e adoração a Ele, e não por desejos egoístas, como ser vistos pelos homens ou receber aplausos das pessoas. O Senhor Jesus nos ensina que nós devemos ter os olhos e o coração no reino dos céus, nos tesouros que estão dos céus, e não preso às coisas que são da terra. Então veja, são muitas as exigências para seguir ao Senhor Jesus. Então, diante de tudo isso, fica a pergunta: é realmente fácil seguir a Cristo? É realmente fácil nós caminharmos aqui nesse mundo pela fé no Senhor Jesus, como muitos afirmam? Não é. O Senhor Jesus disse que a porta é estreita e o caminho é apertado. É por isso que nós estamos refletindo aqui
nesses 2 versículos, sobre as consequências do Evangelho na nossa vida diária. Não só os benefícios, mas aquilo que vem a reboque, que é mostrar que a porta é estreita e o caminho é apertado. Tudo que Jesus ensinou para nós até agora, desde o capítulo 5, foram padrões práticos de vida diária. Porém, a partir desse versículo 13 que nós lemos até o final do capítulo 7, aquilo que o Senhor Jesus vai fazer não é ensinar. Ele vai simplesmente distinguir agora a diferença do verdadeiro discípulo daquele que não é, daquele que é falso, daquele que parece, mas que no final vai se revelar como alguém que nunca creu e nunca amou realmente ao Senhor. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai mostrar que o verdadeiro discípulo, ele é ovelha, enquanto o falso discípulo, ele é lobo. Ele vai mostrar que o verdadeiro discípulo, ele é uma árvore que dá bons frutos, enquanto que o falso discípulo, ele é aquele que parece uma boa árvore, mas dá frutos maus. Ele vai mostrar que o verdadeiro discípulo é aquele que ama fazer a vontade do Pai, em detrimento do falso discípulo, que é aquele que faz as coisas para Deus, para ser aceito por Deus. A esses o Senhor Jesus vai dizer: nunca vos conheci. O verdadeiro discípulo é aquele que ouve e pratica as palavras do seu Senhor por amor a Ele. Enquanto que o falso discípulo é aquele que também ouve, mas prefere fazer as coisas do seu próprio jeito. E aqui nesse texto o Senhor Jesus vai começar nos mostrando que o verdadeiro discípulo é aquele que não se preocupa se a porta é estreita e o caminho é apertado. Porque ele ama ao seu Senhor e vai trilhar esse caminho até o fim. O falso discípulo é aquele que diz seguir a Cristo, mas anda folgadamente nos seus desejos, entrando pela porta larga e trilhando o caminho espaçoso, porque não quer as consequências de seguir a Cristo, só os benefícios. Portanto, meu irmão, o foco desse texto aqui que nós estamos lendo é nos mostrar que seguir a Cristo é para poucos, não é para todos. Ainda que a mensagem seja propagada a todos, Jesus deixa bem claro que poucos são os que encontram a porta da vida. Porque poucos são aqueles que estão dispostos a pagar o preço de entrar pela porta estreita e caminhar nesse caminho apertado, trilhar esse caminho apertado. Porque convenhamos, meus irmãos, se nós perguntarmos a todas as pessoas se elas querem herdar o céu, a vida eterna, todas irão dizer. Se você falar para elas que Cristo pode salvá-las, muitas delas até mesmo vão acreditar nisso, mas se você disser para elas que seguir a Cristo tem consequências, que essa salvação, por mais que seja de graça, vai exigir delas uma renúncia e obediência ao Senhor, muitas delas vão voltar atrás, muitas delas vão dizer não. Por quê? Aquele que não ama ao Senhor, aquele que não nasceu de novo, ele deseja as bênçãos de Cristo, mas não entrar pela porta estreita e trilhar o caminho apertado. Um evangelho da graça, meu irmão, sem renúncia, não é evangelho. Um evangelho sem porta estreita e sem caminho apertado não é evangelho. Então, o que muitos estão seguindo por aí e andando segundo a sua própria vontade não é o evangelho. Eles estão trilhando o caminho espaçoso e entrando pela porta larga, ainda que se digam cristãos. O que o Evangelho vai nos mostrar é que nós devemos carregar a nossa cruz e renunciarmos a tudo quanto temos, não para sermos salvos, mas por amor a esse Jesus que nos salvou. Portanto, seguir a Cristo, como está aqui nesse texto, é para poucos, pois poucos estão dispostos a seguir ao Senhor Jesus com fidelidade, abrindo mão da sua própria vida. Jesus não está querendo desanimar os seus discípulos e nem a mim e nem a você aqui nesse texto. Lembrando, o que Jesus está fazendo é a separação entre o falso verdadeiro, entre o falso discípulo e o verdadeiro discípulo. Pois só alguém, meu irmão, que foi realmente alcançado pela graça, que experimentou esse amor perdoador e transformador de Deus no Evangelho, somente esse não vai ver como um fardo penoso demais seguir a Cristo, ainda que isso lhe custe tudo.
Somente o verdadeiro discípulo não vai seguir outra voz a não ser a do Senhor Jesus. Somente um verdadeiro discípulo, ele sabe que ainda que seguir a Cristo aqui nessa vida seja difícil, ele vai continuar buscando viver de acordo com os mandamentos e a vontade do seu Senhor, porque esse é o seu prazer. Somente um verdadeiro discípulo, ainda que nesse mundo aqui ele passe por aflições, tribulações, perseguições, privações, ele não abandona ao seu Senhor. Por quê? Ele ama aquele que o salvou. Portanto, meu irmão, quando Jesus diz aqui que a porta é estreita e apertado é o caminho, ele sabe que somente aquele que realmente o ama, somente aquele que realmente entende quem Jesus é, esse vai segui-lo e amá-lo, na alegria ou na angústia, na bonança ou na tribulação, na paz ou sob a ameaça de morte. Por quê? Nós sabemos que ainda que qualquer coisa nos aconteça aqui nesse mundo, por amor ao Evangelho, e nós venhamos a perder a nossa vida aqui, nós estaremos para sempre com o nosso Senhor. Então eu quero trazer um conforto para você que tem encontrado dificuldades para seguir a Cristo, que tem lutado para permanecer firme e mesmo assim, mesmo em meio às quedas você tem levantado, mesmo em meio às lágrimas você tem continuado, mesmo em meio à escassez você tem sido fiel, mesmo diante da pressão você não tem negado a Cristo, diante das tentações você não tem voltado atrás. Meu irmão, seja confortado, você está no caminho certo, você está na porta estreita e no caminho apertado que conduzem à vida. O Senhor Jesus é que tem te sustentado, o Senhor Jesus é que tem te fortalecido, o Senhor Jesus é que tem te posto de pé e você só chegou até aqui porque Ele tem ajudado você a trilhar esse caminho. Portanto, continue firme, meu irmão, continue firme, pois em breve nós chegaremos a Jerusalém Celestial e lá desfrutaremos da nossa herança eterna juntos ao lado do nosso Senhor. Por outro lado, eu quero deixar um aviso para você que é daqueles que pensa que pode seguir a Cristo do seu jeito, da sua maneira de pensar, da sua maneira de viver. Você que tem rejeitado os ensinos do Senhor para fazer aquilo que você acha que é certo. Mesmo se dizendo cristão, eu quero dizer para você que você está na porta larga e trilhando o caminho espaçoso que leva para a destruição. Portanto, se arrependa. Venha a Cristo enquanto é tempo, porque Ele pode te perdoar, Ele pode realmente te dar uma nova vida. E aprenda, meu irmão, a viver pela boa, perfeita e agradável vontade do Senhor aqui nesse mundo, ainda que pareça estreito e apertado. Porque no fim, essa vontade perfeita e agradável e boa do Senhor é que vai te levar à eternidade. Portanto, irmãos, que nós possamos permanecer firmes nesse Evangelho de Cristo Jesus, que é o Evangelho da porta estreita e do caminho apertado, pois são eles que nos conduzem à vida. O Senhor Jesus nunca prometeu vida fácil aqui. Nós temos momentos de paz, nós temos momentos de alegria, nós temos momentos de vitória, mas o Evangelho não são somente os benefícios. Ele traz exigências, e somente aqueles que realmente nasceram de novo amarão e terão prazer em cumprir essas exigências para a honra e glória daquele que o salvou. Que o Senhor Jesus te abençoe e te conforte. Amém.